Ai. Boa noite, tudo bem? Vou esperar aí consertando novamente os minutinhos até 9h03, tá? Pra ver se mais alguém entra. Caso contrário, eu já vou iniciar, tá? Hoje nós vamos conversar sobre o melasma. Hoje vai te interessar bastante essa live, Pri, sobre o melasma. E tá bem interessante. Bem, então vamos começar, né? Então seja muito bem-vindo à nossa live. Esse aqui é o espaço onde eu utilizo as minhas redes sociais para a gente conversar sobre como que os exames laboratoriais eles podem proporcionar mais credibilidade para você, profissional esteta, e como que os exames laboratoriais que eles podem também potencializar os seus resultados estéticos. Eu sou Júlia Almeida e hoje nosso tema da live vai ser sobre quais exames laboratoriais a gente pode solicitar em casos de melasma, né? Então entenda como que os exames laboratoriais eles podem sim nos ajudar aí nessa situação. Antes de mais nada, a gente precisa de entender o que é o melasma e por que isso incomoda muitas pessoas. O melasma, ele é uma disfunção de pele, ele é uma mancha que acomete muitas pessoas, principalmente mulheres. E nós vamos entender depois dessa live de hoje o porquê que as mulheres são as mais acometidas. E tem um detalhe muito importante, geralmente são mulheres já numa idade mais madura, aí depois dos seus 30 e poucos anos, é que a mulher começa a perceber que o melasma tá mais forte, que ele tá mais pigmentado, que ele tá mais ativado. Dificilmente você pega aí pessoas na adolescência ou de crianças, adolescentes jovens, que a gente percebe que tem queixa de melasma. Normalmente é mais comum pessoas já na idade mais madura a reclamar sobre isso. E o porquê que isso acontece, nós vamos concluir também em toda a live, vocês vão conseguir entender isso. Mas de uma maneira geral, é porque o organismo, quando ele é mais jovem, quando ele está com as funções metabólicas mais em equilíbrio, ele consegue por si só tentar neutralizar algumas agressões que fazem com que o nosso corpo estimule a produção de melasma. Só que chega uma hora que o nosso corpo está tão inflamado, está tão oxidado, está cheio de estresse, que acontece? Ele fala assim, não consigo mais, não dou conta mais sozinho. E aí ele começa a desacerbar aí essas manchas. Por isso que é comum que a pessoa na idade madura, ela reclame do melasma, né? E o que causa esse melasma? Eu vou dividir a minha tela com vocês, então eu vou desativar os comentários e vou mostrar aqui um slide. Só um minutinho que eu vou desativar aqui os comentários. Agora eu vou compartilhar um slide. Muito bom. Vamos lá. Tentem prestar bastante atenção aí nessa parte desse slide, porque apesar dele ser assim cheio de bioquímica, é muito gostosinho de entender como que funciona aí todo esse ciclo. E uma vez que vocês têm esse entendimento, fica muito mais fácil orientar o paciente como que ele pode nos ajudar, né, para que o melasma tenha aí
uma incidência maior ou que ele seja muito ativado. Quando eu falo em ativar o melasma, é aquele melasma que está mais enegrecido, que está mais marcado, que o paciente reclama que às vezes não consegue nem disfarçar com maquiagem, ou é aquele que tem aquelas manchas que são muito escuras. Então isso é um melasma que está em ativação, tá? Então, pra gente começar aí a nossa conversa é o máximo, né? Nosso live, a gente precisa de entender as camadas da pele. Então eu coloquei aí no desenho as nossas camadas, né? Um desenho esquemático para a gente compreender melhor. Então entenda aqui por mim, ó, lá embaixo nós temos a camada basal. Essas células da camada basal são as células que dão origem a todas as outras células da nossa pele. Então elas são as células que tem núcleo, que possui mitose, que possui um DNA grande aí nessa região. Então as células da camada basal, que são essas primeiras células, as lá de baixo, são as células que dão origem a todas as outras. O que o melanócito ele entende? Ele entende que ele precisa de proteger essas células da camada basal, porque são essas células que vão dar origem às outras. Então a função dele é defesa, é proteção. Normalmente, para cada uma célula, um queratinócito, que é uma célula da pele, nós temos... Não, eu errei. Para cada um melanócito, né, que é o que produz aí o pigmento, eu tenho ao redor dele mais ou menos 20 queratinócitos, que são as células da pele. Então, quando a gente tem um melasma que ele está ativado, a cada uma célula de melanócito, ele consegue atingir 20 queratinócitos. Por isso que quanto ele está ativado, ele se torna mais enegrecido, porque o número de células que ele invade, que ele acomete, é um número de células grandes. Então vamos pensar aqui, depois da camada basal, nós temos várias outras camadas até nós chegarmos lá no corneócito, né, na camada de mais externa, que tem contato mesmo com a natureza, com o ambiente, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente tem sol, que o sol ele bate na pele, ele ativa a nossa célula, o queratinócito, a produzir a PONC, que é a propielomelina cortina. O que acontece nessa PONC? Essa PONC dentro da célula, dentro do queratinócito, dentro da célula da pele, ela ativa 2 hormônios. Se vocês olharem aí, ó, tenta achar aí a PONC, tá bem abaixo aí do solzinho, tem a PONC, e ela ativa 2 hormônios, que é o alfa-melanócito e o ACTH. Nesse primeiro slide, nós vamos conversar sobre o alfa-melanócito, tá? Aí depois, no segundo momento, nós vamos conversar sobre o ACTH. Então, vamos lá. Quando o sol bate na pele, que essa pele está desprotegida de barreira física e de barreira mecânica, o que acontece? O sol, o raio ultravioleta, ele estimula o queratinócito a produzir a PONC. Estimula essa PONC a produzir mais hormônios, que são 2 hormônios, o alfa-melanócito e o ACTH. Esse alfa-melanócito, ele é um hormônio produzido em maior quantidade na hipófise, mas em poucas quantidades na célula, na pele também. Mas essa pouca quantidade, ela é capaz de fazer uma grande diferença a nível estético no paciente, tá? Então, quando eu tenho aqui esse alfa-melanócito, ele é um hormônio. Então, se ele é um hormônio, há necessidade de nós termos receptores para ele, porque o hormônio ele só consegue se comunicar com o restante do corpo através de receptores. Então, nesse primeiro momento, esse alfa-melanócito, ele ainda está lá dentro do queratinócito, lá dentro da célula da pele, ok? Só que aí o que acontece? Ele vai em busca do receptor dele, porque ele é um hormônio. E dentro do melanócito, o melanócito é nessa figura, está sendo representado por essa célula marrom que está toda enraizada, que está toda mais amarronzada. Ele é o melanócito. Então, dentro do melanócito, nós temos um receptor, que é o receptor melanocortino 1, que está representado aí nessa figura pelo MCR1. E por que é o 1? Porque nós temos outros receptores de melanocortina em outras regiões do corpo, que são diferenciadas por outros números. Essa da pele é o número 1. Então, vamos recapitular para que vocês compreendam. O sol bate na pele. Quando o sol bate na pele, ele estimula a PONC.
A PON, que uma vez estimulada, ativada, ela produz dois hormônios, o alfa-melanócito e o ACTH. O alfa-melanócito, ele é um hormônio, então ele tem busca pelo receptor dele, ele quer ir de encontro com o receptor dele. E o receptor dele, por sua vez, está dentro do melanócito. Então, o que acontece? Esse alfa-melanócito, ele vai sair de dentro do queratinócito, de dentro da célula da pele, e ele vai entrar dentro do queratinócito, ou dentro do melanócito, da célula que produz a pigmentação, ok? E uma vez que esse receptor se liga no hormônio do melanócito, ele vai ativar uma via de ATP, a evoluir até o ATP cíclico. Então, olha só, o ATP é o que produz energia para a nossa célula, está dentro das mitocôndrias e ele produz energia. O ATP é adenosina trifosfato. Conforme a gente vai quebrando essa energia, nós temos a adenosina trifosfato, a bifosfato, a monofosfato. Então vai quebrando 3, vai quebrando em 2, vai quebrando em 1. E chega um momento que ela quebra e transforma em ATP, em AMP cíclico, que é a adenosina monofosfato cíclica. Quando a gente tem isso dentro do queratinócito, por sua vez, ele ativa a MIT, que é o fator de transcrição miofático, se eu não me engano. Miofático, acho que é, tenho certeza não, acho que eu estou confundindo. Microfático, gente, acho que é isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando ele ativa essa MITF, por sua vez, essa MITF estimula a tirosinase a quebrar a L-tirosina. Então vamos lá, todo mundo que termina em ase é uma enzima. Então a tirosinase, ela vai quebrar a L-tirosina e transformando ela em melatonina. E uma vez que essa célula teve o estímulo para produzir melatonina, ela produz dois tipos de melatonina: a eumelatonina ou a feomelatonina. E o que diferencia isso? A eumelatonina produz pigmentos que vão mais do amarronzado ao preto. E a feomelanina é mais amarelado, mais avermelhado, amarelado. Então, assim, o paciente que tem, pela sua genética, uma tendência de produzir o pigmento mais amarronzado, quando essa via é ativada, ele tem o estímulo de produzir melanina e essa melanina é mais escura. Por que não são todos os pacientes que mancham? Porque essa via acontece em todos os pacientes. Por que não são todos que mancham? Porque alguns pacientes produzem um tipo de pigmentação mais clara e outros possuem um tipo de pigmentação mais escura. Por isso que nós temos dois tipos, a eumelanina, que é mais escura, e a feomelanina, que é mais clara. Então, cada paciente tem aí, de acordo com a sua genética, de acordo com a miscigenação aí que nós temos no Brasil, que é diversa, produz essa pigmentação diferente. Quando a gente produz essa pigmentação ela ainda fica lá dentro do melanócito. Ela não sai de dentro do melanócito. Só que se o paciente tiver, por exemplo, uma deficiência de uma vitamina, que é a vitamina B3, o que a vitamina B3 ela fala? Ela conversa com o melanócito e fala assim: olha, melanócito, você produziu pigmento, você produziu melatonina, mas deixa essa melatonina aí dentro de você, guarda ela para você. Aí ele fica com ela lá, ele produz, mas guarda ela lá dentro. Quando o paciente tem uma deficiência de vitamina B3, o melanócito, ele não recebe essa informação de que ele precisa guardar esse pigmento lá dentro dele. E o que ele faz? Ele divide esse pigmento com as células da pele, que são os queratinócitos, que estão ao redor do melanócito. Cada melanócito tem ao redor 20 queratinócitos, então ele contamina todas essas outras células. Então, para a gente pensar que esse paciente tem como função controlar esse melasma, nós temos que ter satisfatoriamente um nível bom de vitamina B3. Por quê? Porque o paciente ele vai produzir melanina, é a defesa dele, é a maneira que ele encontra de defender a gente, nos proteger das células basais, de proteger a gente dessas agressões. Então, nós temos que garantir que esse paciente tenha uma produção satisfatória de melanina, mas que fique dentro do melanócito.
tá? E isso a gente consegue fazer somente através da vitamina B3, tá? Voltando aqui, ó, nós temos aí, não sei se vocês estão vendo no desenho, eu coloquei o estrógeno e coloquei o estrógeno bem grande em vermelho. Por quê? Por que as pessoas que fazem uso, as mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas têm maior chance de ter melasma? Então aí eu já estou respondendo também o porquê que mulher tem mais chance de ter melasma do que homem. Então são duas perguntas com quase com a mesma resposta. Quando a pessoa faz uso de anticoncepcional, ele aumenta o número de estrógeno dessa paciente. E esse estrógeno, ele ativa diretamente lá no ATP. Então ele vai, ó, ele corta todas aquelas etapas anteriores. Então ele vai direto lá no ATP, que está dentro do melanócito, e ativa AMP cíclico, que faz toda essa outra via. Agora pensa uma vez, a paciente toma sol, é mulher e faz uso de anticoncepcional. A chance dessa pessoa ter melasma é muito maior do que uma pessoa que não toma sol ou que não faz uso de anticoncepcional. Então vai pensar em tratar o melasma da paciente, a primeira coisa que vocês têm que verificar é qual que é o método contraceptivo que ela usa. Se ela usa anticoncepcional via oral ou se ela usa dispositivo que libera, né, que é o famoso chip que libera o hormônio, tudo vai fazer com que ela tenha esse aumento de estrógeno. Tendo esse aumento de estrógeno, consequentemente, ela vai ter aí uma incidência maior de produção de melanina, tá? Então agora nós conversamos sobre o primeiro hormônio que é produzido, que é o alfa-melanócito. Vamos agora falar um pouquinho sobre o ACTH. Quando a gente tem um paciente que tem, por exemplo, parasitas, um paciente que tem câncer, um paciente que faz uso de anticoncepcional, um paciente que tem doenças inflamatórias de uma maneira geral, doenças hepáticas, né? Esse paciente, ele tem um estresse oxidativo, ele é um paciente que ele está inflamado e isso, consequentemente, faz com que aumente o cortisol. Toda vez que o paciente está inflamado, uma das características é ter aumento de cortisol. Dependendo do nível da inflamação, aumenta mais o cortisol ou dependendo do nível, aumenta menos. Mas todos têm um leve aumento desse cortisol. Cortisol, ele é produzido através do estímulo do ACTH. Então, lá na hipófise, que fica aqui no cérebro, nós temos o ACTH, que avisa lá para as adrenais. As adrenais são como se fossem dois chapeizinhos que ficam em cima dos rins, que são glândulas que produzem hormônios. Então, o ACTH, ele informa a adrenal e fala assim, precisamos produzir hormônios. Aí, o ACTH produz, estimula a produção de cortisol. Quando nós temos estresse, esse cortisol já está aumentado por si só. Ele não teve a ativação da hipófise, ele está aumentado devido a esse estresse. E aí, um outro fator que faz é quando a mesma coisa ali na célula. O sol, ele bate na célula, na pele, e ele ativa a PONC. E essa PONC, ela estimula a produção de ACTH pela nossa célula, não somente na hipófise, pela célula. Portanto, aqui na pele, a quantidade de hormônio produzido de ACTH é bem pequena, é mínima, é bem pouquinha. Nem se compara, não chega aos pés do que a hipófise produz, tá? Mas ele acaba sendo esse estímulo também. E o que acontece aqui com esse ACTH que é produzido através do sol na pele? O ACTH produzido na pele, ele é um aminoácido que a sequência, os 13 primeiros aminoácidos dessa sequência são idênticos ao aminoácido do alfa-melanólico, que é produzido pela célula também, que é produzido pela PONC aqui na pele. Então, como esses 13 aminoácidos, eles são uma sequência iguais a um outro hormônio, consequentemente, ele ativa toda a outra via. Deixa eu mudar aquele slide para vocês verem. Ó, então nós estamos falando aí, ó, sobre o ACTH. Quando esse ACTH, ele é produzido pela pele, os 13 primeiros são iguais, tá? Os 13 primeiros aminoácidos são iguais. Então, a pele, o organismo, ele confunde essa cadeia de aminoácido com o alfa-melanólico.
E como ele tem essa confusão, ele ativa a mesma via anterior que o alfa-melanólico produz. Ou seja, ele vai estimular também o AMP cíclico, que vai produzir o MIF, que vai estimular a tirosinase, a quebrar a tirosinase e converter a L-tirosina em melanina. A melanina vai produzir 2 tipos de pigmento. Então é isso que acontece quando nós temos um estímulo desse ACTH, tá? Então, o paciente que tem problemas intestinais, ele tem uma chance maior de ter melasma? Tem. Por quê? Porque ele estimula aí o estresse e o cortisol, acaba estimulando também essa via. Então, nós temos 2 vias que são estimuladas pelo cortisol. O estresse, que aumenta por si só o cortisol, que é produzido lá nas adrenais, e o sol, que estimula a nossa pele a produzir ACTH, que consequentemente vai aumentar esse estímulo de melasma. Então, quando eu falo para vocês assim, o paciente está inflamado, se a gente não desinflamar esse paciente, nós não vamos conseguir controlar o melasma. Vocês certamente já ouviram falar sobre isso várias vezes. E o que acontece? Paciente inflamado aumenta cortisol, cortisol aumenta melasma, tá? Então, não tem como a gente cortar essa via sem tratar da base. Não é possível a gente tratar o melasma se não cuidar da inflamação do paciente. Lembrando, gente, é importante dar vermífugo para o paciente de vocês, porque parasitose é um tipo de inflamação de intestino também, e isso estimula todas as vias de cascatas inflamatórias, desde também aí o ACTH, tá? Então, essa é a causa aí mais comum que nós temos de produção de melasma. Outro fator que nós temos também é a glicação. A glicação eu já conversei muito com vocês. Mas a glicação, ela gera um estresse oxidativo. Estresse oxidativo ativa o ACTH, porque ele ativa o corticoide, ele aumenta o cortisol. Se ele aumenta o ACTH, consequentemente ele ativa toda essa outra via aí de ATP, produzindo também mais melasma, mais pigmento. E lembrando que quanto mais glicação a gente produz, mais inflamado esse paciente fica. Se esse paciente fica muito inflamado, consequentemente esse ciclo ele fica assim, contínuo, nós não conseguimos quebrar esse ciclo. Então, para que a gente consiga proporcionar a esse paciente uma melhora de melasma, nós precisamos desinflamar esse paciente, controlar esse intestino desse paciente, fazer com que esse paciente tome sol somente com protetor ou com qualquer outro tipo de barreira que não se exponha isso ao sol, tá? Então, dando sequência aqui, né? As pessoas confundem muito o melasma. O melasma tem cura, o melasma não tem cura. Uma vez que vocês têm domínio sobre esse ciclo que eu apresentei para vocês, das 2 vias ativadas pela PONC, né? Que é o alfa-melanócito e o ACTH, fica muito claro, nós compreendemos o porquê que o melasma ele é controle. Então, dá para ser feliz sem ter melasma? Sim, com certeza. Dá pra gente pegar um paciente que tem melasma e reverter isso? Sim, com certeza. Se o paciente não nasceu com melasma, a gente consegue reverter essa situação. Portanto, é muito difícil, porque o paciente às vezes não colabora. Se o paciente não está disposto a abdicar de alguns alimentos que causam inflamação no intestino e que eleva essa inflamação e que ativa o corticoide desse paciente, nós não vamos conseguir controlar esse melasma. Outra coisa muito importante, o melasma desse paciente, ele demorou muitos anos para ele ser ativado. Ele foi ativado de uma forma mais evidenciada na fase adulta. Então ele gastou muitos anos. É impossível a gente pensar que nós vamos fazer milagre e reverter o melasma do paciente em tempo recorde. O paciente que chega na consultório lá, que já tem seus 30 anos, 35, 40 anos para mais, com uma pele muito ativada por melasma e quer que a gente resolva aquilo em tempo recorde, porque ele tem um casamento para ir no final de semana, nós não vamos conseguir. Porque é todo um ciclo. Imagina nós interferirmos em todo esse ciclo que eu mostrei para vocês nos slides, para que a gente consiga quebrar isso e reverter, fazendo com que esse melanócito não produza tanta melanina.
Então isso demora. Então o melasma, ele é sim controle, mas é sim possível que o paciente viva sem o melasma. A gente consegue sim controlar isso, tá? Desde que o paciente tenha os hábitos, os estilos de vida que nos ajude. Que ele tem que colaborar conosco também, porque senão fica difícil, tá bom? Então o melasma demora algum tempo para reverter. É isso que eu queria que vocês ficassem claros. Pensando então em melasma, quais exames que eu posso solicitar aí para o meu paciente? Dentre dos exames mais comuns que nós já conversamos, né, o bom, bonito e barato, nós temos aí o famoso hemograma. O hemograma vai verificar se esse paciente está inflamado ou não a nível de leucócitos, eu consigo dosar isso. Glicose desse paciente e a insulina para eu verificar se esse paciente é um paciente que se está glicado ou não. Lembrando que um paciente glicado ele vai produzir glicação, glicação causa inflamação, inflamação ativa o cortisol, cortisol ativa a cascata do melasma, tá? Então tudo isso vai interferir. Eu também gosto muito de solicitar o perfil inflamatório para eu ter uma completa certeza de que esse paciente está verdadeiramente inflamado. Mas assim, ele está. Paciente que tem melasma é paciente inflamado. Ponto, acabou. Tá? Eu só peço esses exames para eu confirmar, porque quando eu tenho as provas em mãos, fica mais fácil eu conversar com o paciente e justificar. Olha, você está assim. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo nos seus exames que você está assim. Eu consigo te ajudar desde que você me ajude. Então, os exames laboratoriais fica muito mais fácil nós termos argumentos para conversar e convencer o paciente a nos ajudar, tá? Perfil hormonal que eu posso solicitar desse paciente. Não há necessidade de solicitar todos os perfis hormonais do paciente, claro que não. Mas eu posso sim pensar em dosar o ACTH desse paciente, que isso eu quase nem faço porque é o exame mais caro. Mas o cortisol desse paciente eu acho importante dosar, tá? Eu sempre doso o cortisol do paciente para eu verificar que nível de estresse que esse paciente está. E nós estamos vivendo uma geração que nós estamos num período mais estressante, então as manchas estão mais frequentes, tá? Por mais que as pessoas talvez estejam trabalhando de home office, que quase não estão se expondo ao sol, eles têm um pouco de melasma, tem melasma ativado, por quê? Por causa do estresse. O estresse, ele ativa essa via independente do sol, tá? Então ele já vai direto lá. Anticoncepcional ativa essa via também independente do sol. Então são fatores que a gente tem que vão agravar. Se o paciente está estressado, e hoje quase todo mundo está estressado, nós temos uma elevação mais do melasma, tá? Outra pergunta que eu fiz aqui, por onde começar, né? O que eu peço primeiro? Isso vai de acordo com a anamnese do paciente, com as condições financeiras do paciente, com o tempo que você tem para tratar. O paciente que vem te procurar para tratar melasma e ele quer milagre, quando eu falo milagre é assim, quer que você resolva o melasma dele em tempo recorde, isso você não vai conseguir. Por mais que você entre com algum cosmético, que você entre com um clareador, isso vai ter vai resolver por um período. O paciente parou de fazer uso daquilo ou ele teve novamente picos de estresse, ele vai voltar a ter melasma. Então, quando o paciente, você controla esse paciente por um período de tempo curto e o paciente volta a ter melasma, isso não é controle. Controle é quando você realmente consegue dar uma longevidade para esse tratamento e o paciente ficar sem o melasma. E para isso, o paciente precisa te ajudar. Se o paciente não se abdicar de alimentos inflamatórios, fica muito difícil, tá? Qual que é o melhor momento que eu solicito exames laboratoriais nesse caso? Sempre na anamnese. Durante a anamnese eu converso com o paciente, eu investigo a vida dele todinho. A partir dali, daquele momento, eu decido quais exames solicitar ou não. Solicitar exames para melasma só quando o paciente tem muita resistência ao tratamento, como por exemplo assim, tudo que você fala com o paciente, ele não faz. É o paciente que se alimenta melhor possível, tem alimentação assim impecável, não come doce por hipótese alguma, tem quase que aversão a doce, essas coisas. Então esses pacientes que eles são muito resistentes, sabe, que ele te procura para ter uma solução, mas ele não quer que você dá uma solução, aí para esses pacientes geralmente eu peço exames para que eu tenha provas concretas e argumentos para conversar com esse paciente, tá? De quanto em quanto tempo eu devo solicitar exames para esses pacientes de melasma? Somente uma vez na anamnese já é o suficiente, porque aí você já conseguiu explicar para o seu paciente
os níveis metabólicos que ele se encontra, e se nós não repararmos aquilo, não vai ser possível ajustar. Agora, se você pede alguns exames do paciente e você descobre outras coisas em conjunto, por exemplo, problemas de tireoide, tem que ajustar um hormônio, tá com um mineral ausente, tem que suplementar alguma coisa, aí vocês podem suplementar e depois reavaliar esse paciente para verificar se a sua suplementação foi satisfatória e foi eficaz. Porque assim, todos os pacientes hoje, eles têm algum distúrbio, eles têm ausência de alguma coisa. Se vocês forem olhar os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais, todos os pacientes vocês vão achar alguma coisa para arrumar, tá? Agora, se vocês forem ajustar somente melasma, não há necessidade de ficar pedindo exames de tempos em tempos, tá? Uma vez que o paciente controla o estresse, controla a alimentação, controla o sol, o melasma regride. Não existe outra forma de tratar melasma. Não existe. Apesar de nós termos aí uma indústria farmacêutica que está cada vez mais competente, de termos cosméticos maravilhosos, isso não tem longevidade se nós não tratarmos o paciente a nível de organismo, se nós não equilibrarmos ele, se nós não desinflamarmos esse paciente, tá bom? Nós podemos pensar aqui também em entrar com esse paciente para protetor solar via oral, tá? É uma opção. Eu não prescrevo muito protetor oral via oral porque eu acho ele caro. Então o paciente acaba usando durante um período de tempo muito curto e não resolve o paciente usar um protetor oral por 1 ou 2 meses. Ou ele usa o resto da vida ou não usa. Então eu acabo nem prescrevendo, tá? Porque eu realmente acho ele caro para você fazer uso contínuo para todo um sempre. Mas eu sugiro que esse paciente sim faça uso de um bom protetor solar. E para ser bom protetor solar, ele tem que ter o protetor tanto de um alto fator de proteção solar, como também um bom fator de PPD, tá? Para prevenir esse paciente e tal. Bem lá, o que mais que eu anotei aqui para vocês? Uma coisa muito importante que vocês podem usar no paciente para poder conseguir fazer com que ele colabore é partir para o emocional, tá? Claro, com muita delicadeza, com muita leveza, para vocês não serem arrogantes, mas quando vocês partem para o emocional do paciente, o paciente geralmente ele tende a colaborar. Principalmente porque ele já está tão sensibilizado a tal ponto que foi te procurar, tá? Então, se ele já foi te procurar e você ainda dá uma sensibilizada aí na emoção desse paciente, esse paciente tem te ajudar. Como assim? Esse melasma te incomoda? Te incomoda por quê? Te incomoda quanto? Então, assim, quando você usa um pouquinho da fraqueza do paciente sobre aquele melasma, você consegue abordar esse paciente de uma forma mais satisfatória a tal ponto de você conseguir que ele colabore com o tratamento. Tá bom? É isso. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui, né, e voltar aos comentários, porque senão eu não consigo ver o que vocês comentaram. Pronto. Dúvidas em relação ao melasma? Tranquilo? Bem, então eu vou finalizar, tá? Obrigada, Tati. Então eu vou finalizar aí a parte do melasma. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar inbox, tá? Que eu vou respondendo aí conforme eu vou podendo. Muito obrigada pela presença de vocês em mais uma live. Eu estou treinando fazer lives mais curtas, né? E às vezes eu acabo falando mais rápido para que essas lives fiquem curtas. Mas a intenção é não ocupar muito o tempo de vocês e que eu consiga fazer a entrega do meu conteúdo de forma que agregue e não fique aí perdendo muito tempo. E eu tenho conseguido, né? Graças a Deus, hoje foi só 35 minutos, foi recorde. Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima live. Amanhã nós teremos live de novo, se Deus quiser, tá? Conto com a presença de vocês. Eu não lembro qual que é o assunto que nós vamos conversar amanhã, mas eu já coloquei no meu feed lá sobre o tema, tá bom? Eu quero a imagem. Ai, Gleidson, você tá me sugando todas as imagens. Ai, Jesus. Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã, viu? Um abração.